Olá, então, bom dia. Nós estamos aqui nesta rubrica da Terra ao Espaço, mais uma vez. Naturalmente, só pode ser com o Edson Jackson. E eu já passo logo a bola para ele, porque isto é mesmo domínio do Edson. E Edson, olá, bom dia mais uma vez. Obrigada por estar conosco aqui. Bom dia, Amada. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, não é? Qual é que é? Vamos falar de cometas. Cometas. Ok, tá certo. Nós vamos aprender com o Edson e já agora já vai dizendo o que são cometas, por favor. Pois é, ahm, gosto de voltar um pouco para a história, não Uhum. é? Antigamente, os homens olhavam para o céu, observavam vários fenômenos. Eles é muito atento ao céu, porque é algo que chamava a atenção de todos, diferente agora que nós temos tanta coisa Tem para nos muita coisa a distrair. acontecer aqui Sim, embaixo, sim, tá? sim, pois é. Então, olhavam para o céu e através do céu eles conseguiam guiar-se, Uhum. conseguiam navegar, conseguiam saber em que época do ano estão através da posição das estrelas e vários outros fenômenos que ocorriam no céu. E em algum momento eles observavam um fenômeno ou um corpo celeste muito estranho. Uhum. E eles não sabiam interpretar o que era realmente isso. Então acabavam atribuindo a situações de previsões de guerra, não é? Como se fosse uma informação, uma mensagem de Deus ou mensagem dos deuses que têm para o homem, Ok. como previsão de guerra, previsão de doenças, Ok. previsão de má colheita, previsão de fome e muitas outras catástrofes Ok. naturais ou calamidades por aí. Ok. Então, ao andar do tempo, com o desenvolvimento da ciência, especialmente a astronomia, Uhum. o homem sempre continuou curioso e procurou saber sempre o que é aquilo que sempre aparecia de vez em quando. Tinha um determinado período em que apareciam esses corpos estranhos. Uhum. Não estavam lá permanente como as estrelas. Então, ao andar do tempo, o homem acabou percebendo que trata-se, na verdade, do que nós chamamos hoje de cometa. Ok. Cometa nada mais, nada menos é do que um corpo celeste Uhum. formado por gelo, poeira e gás. Gelo, poeira e gás. Poeira e Ok. gás. Então, ele é um lindo corpo, ou simplesmente apresenta uma imagem muito linda, Uhum. que é um núcleo e uma cauda. Por que a cauda? Porque esses corpos são corpos gelados que estão sempre muito distante do Sol ou no sistema solar externo, muito distante da Terra. Só que de vez em quando, como eles estão a orbitar, giram em torno do Sol, Uhum. então eles por vezes aproximam o Sol. E Ok. quando estão próximos do Sol, ou quando vêm para o sistema solar interno, com a aproximação do Sol, eles simplesmente vão evaporando aquele gelo e gás que os compõem. Por Ok. quê? Porque eles são compostos de gelo, como Ok. eu havia dito Ok. anteriormente. Então, nesse caso, esse gás, quando evapora, forma aquela linda cauda que nós vimos nas Ok. imagens. Ok. Tá certo. Agora, diz-me uma coisa. Hoje em dia, que nós já sabemos que o que é o cometa, por acaso, ele está associado a algum fenômeno que vai acontecer? Não, não está associado a algum fenômeno que vai acontecer. Mas os cometas podem nos trazer uma informação, que é uma informação sobre o sistema solar. Como, por exemplo, podem nos dar informações sobre a idade do sistema solar, podem nos fornecer informações como a presença de partículas orgânicas ou substâncias orgânicas em outras partes do sistema solar, Ok. podem também nos dar informações sobre a presença ou ausência da água no sistema solar e Uhum. muitas outras informações sobre o sistema solar. Ok. Então, o que quer que seja que este cometa informa tem a ver com o sistema solar, ou O seja, no sistema, espaço, o não, espaço, sim. não influencia necessariamente Não, não. aquilo que vai acontecer aqui, as nossas catástrofes, catástrofes, como quem diz. Pois, pois, Nada disso. pois é, não traz essa informação sobre esses católicos. Mas esses mitos, alguns ainda prevalecem, né, em certas partes do mundo, em que há essa interpretação mística das coisas, mas a ciência está lá para nos trazer informações verdadeiras, porque existem até naves espaciais que já foram enviadas para estudar alguns cometas e até entrar em colisão com algum cometa para poder estudar o material que o compõe. Ok. Sim. Uau, isso é muito interessante. Eu estava insistindo nesta questão, porque eu sei que nós, sem querer falar muito sobre a nossa cultura nem nada, porque não é minha matéria, mas existem certos animais que surgem numa certa época. Então, uma vez que ele surge, então tem que se fazer uma tal cerimônia.
Porque senão, não sei o que e tal, não sei o que. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas isso, talvez se nós tentarmos perceber o que está a acontecer, por que ele surgiu, será é um fenômeno natural, será que é a temperatura da zona onde ele vem e tal, não só interpretarmos de uma forma mística e depois ficarmos com medo, porque apareceu aquele bicho, então há problemas e tal. É como o famoso pangolim, né? Então tu falaste, exatamente. Então, se não fizermos isto, então estamos em apuros e tal, não sei o quê. Mas a ciência explica e nós temos que nos livrar de algumas coisas que... Pois é, existem várias outras coisas, como o trovão, por exemplo. Era um fenômeno considerado um fenômeno místico, uma mensagem de Deus, ou mensagem dos deuses. Tem, assim, histórias que contam isso, a presença por exemplo, de um simples meteoro, como, por exemplo, aquilo que nós chamamos de estrela cadente. Já meteoro, isso nós vamos falar no outro programa. Então, simplesmente isso poderia ter uma implicação ou ter um significado assim, talvez muito místico, não científico. Mas a ciência está lá para desvendar e nós estamos aqui para poder transmitir um pouco dessa informação para as pessoas. Tá certo. Agora, os cometas nunca chegam à Terra. Eles não exatamente. O que acontece é que uma parte ou fragmento deles podem chegar à Terra. E depois acontece um fenômeno que nós gostamos de ver, chamamos de chuvas de meteoro. Okay. Chuvas de meteoro. Então são vários é um fenômeno que ocorre, que vamos explicar também no outro programa como é que esse fenômeno ocorre, mas são partículas ou são, digamos, fragmentos de cometas ou de asteroides que acabam entrando na nossa atmosfera. Então causa o famoso meteoro. E já no próximo programa nós vamos explicar o que é o meteoro e como é que os asteroides e cometas chegam a influenciar no surgimento do que nós chamamos de estrela cadente ou simplesmente meteoro. Ok. Nunca disseram, olha, faça um pedido ao ver Sim, estrela cadente. Isso eu já ouvi. Quando uma estrela fecha os olhos, faz um pedido imediatamente. Faz um pedido. Tudo isso é misticismo, sim, aquela sim, coisa. Sim, não corresponde à realidade. Ok. Então tá aí uma pequena informação sobre o meteoro. Tem mais alguma coisa para falar? Sim. Há um cometa que está visível neste caso. C/2021 A1 Leonard, ou simplesmente o cometa Leonard. Quem for a pesquisar, cometa Leonard. Está visível nesse caso em vários cantos do mundo, inclusive a partir de Moçambique também podemos ver. Sim, podemos ver esse cometa muito bonito, como ilustram as imagens. Nós podemos ver o núcleo, podemos ver uma cauda, um fenômeno. Mas eu olhei para o céu e eu não vi nada disto, Edson. Sim, porque o céu está nublado esses dias. Você quer dizer que eu posso ver isto? Pode ver a olho nu ou através de... eu sugiro que, se não conseguirem observar a olho nu, podem usar alguns equipamentos, como algumas máquinas fotográficas, ou podem usar também telescópio para quem tiver, ou binóculo. Então, isso ajuda muito. Então eu pego o meu celular, que tem a máquina fotográfica, ou então o binóculo e vou fazendo o screen do céu para... Mas existem alguns aplicativos que podem pesquisar através de alguns sites pelo Google. Okay. Então podem encontrar alguns aplicativos que demonstram a posição em que podemos encontrar esse cometa. Não podemos olhar para qualquer lugar, senão nos cansamos, passamos a noite toda a olhar. Okay. Então existem regiões em que nós podemos olhar a um determinado momento, a partir do ponto em que nós nos encontramos, como Moçambique. Então daí nós procuramos por aquela determinada região do céu esse cometa. E é algo muito bonito. E um famoso cometa também que tem passado sempre. No ano passado passou um chamado... há um cometa que passou no ano passado muito bonito, também que chamou a atenção de vários astrônomos do mundo. Okay. Que chama-se o cometa New Eyes, passou no ano passado. E a cada ano sempre algo assim para poder... deixar-nos cada vez mais encantados pelo universo. Okay. E é um cometa muito famoso também, é o cometa Halley. Para quem quiser pode pesquisar por esse cometa, Hallly. Okay. Então é um cometa muito famoso e quando ele sempre que ele passa, como eu expliquei, eles têm uma órbita elíptica, vão distante do sistema solar ou distante do Sol. Depois aproximam o Sol. E quando aproximam o Sol, criam esse fenômeno tão bonito por elevação da temperatura. Okay. Simplesmente isso. Interessante. Gostei. E este cometa Leonard, nós podemos ver durante quanto tempo? Esses dias é o pico.
mas acredito que até no próximo mês, janeiro, já não estará, acredito que já não estará disponível. Ou Janeiro, isto é daqui a uns 7 dias. Hoje é acredito, dia 28, talvez no início de janeiro, né? 5 dias. Acredito que podemos ver estes dias até o início de janeiro. Eu não sei exatamente quando é que Uhum. vai dizer, mas não leva muito tempo, assim, não leva muito tempo. Ok. E este dezembro todo está disponível lá para podermos. A partir do dia 15 de dezembro já estava mesmo Uhum. assim muito visível. Ok. E astrônomos de vários cantos do mundo aproveitam esse fenômeno para fazer umas fotografias incríveis e partilhar por aí com os outros indivíduos curiosos que estão ao redor do mundo. Ok, então tá aí informação sobre os cometas de hoje. Em vez de nós, quando vemos um fenômeno estranho, não vamos logo mistificar. Está aí o exemplo dos cometas, não vamos logo dizer que é um prenúncio de catástrofes, não vamos tentar perceber o que aconteceu, o que a natureza talvez quer nos explicar, nos ensinar com aquele fenômeno e vamos nos libertar dos nossos medos, porque medo não ajuda ninguém, mesmo até a Bíblia já diz que não nos foi dado o espírito de medo, mas de ousadia, para nós aprendermos, para conhecermos um pouquinho mais. E esta é a rubrica da Terra para o Espaço. Agora, Edson, tem ainda mais alguma coisa que tu queres falar sobre este fenômeno ou encerramos aqui que o nosso Encerramos tempo... aqui. Voltamos num outro programa Ok? com uma outra edição da rubrica Uhum. e uma informação também diferente. Tá certo. Então, se vocês quiserem ver este cometa Leonard, olha para o céu com estes instrumentos que o Edson falou e vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos sair um pouquinho deste espaço terreno que nós temos aqui e vamos expandir o nosso horizonte. Vamos descobrir coisas incríveis e muito interessantes. Então, nós vamos já ao Caras e Passos mais uma vez. Estamos no Caras e Passos, mas voltamos para uma outra rubrica e muito obrigada, Edson. Eu é que Até daqui a mais um agradeço. pouco. Tá, tá.